Vamos falar sobre o debate do momento. Um comunista versus 20 conservadores no programa Zona de Fogo. No caso comunista, a ser confrontado é o Jones Manuel contra 20 conservadores. O Jones cansou de jantar os liberais de direita nos debates, um por um, e agora resolveu fazer um rodízio. Bom, esse programa funciona o seguinte, primeiro que eu não chamaria isso de debate, tá? Isso não é um debate real. Para quem é da quinta série, vai adorar, vai achar isso entretenimento e tal, né? E eu não me diverti, achei triste, né? Achei angustiante e perturbador. O formato ficam 20 conservadores em volta, sentados, em volta do Jones Manuel. Ele botou algumas pautas, né, para eles debaterem, e a pessoa, é como se fosse uma brincadeira da cadeira, né? Apita lá, dá um sinal, a pessoa corre e senta na cadeira. Quem conseguir sentar na cadeira é que confronta o Jones. E aí eles tinham que convencer o contrário nas seguintes pautas. O fim da escala 6x1 vai melhorar o Brasil e gerar mais empregos. Eles tinham que convencer o contrário. O agronegócio é um dos responsáveis pela fome no Brasil. Historicamente, os Estados Unidos sabotam a soberania e o desenvolvimento do Brasil. Privatizações pioram os serviços e aumentam as tarifas. Não existe doutrinação marxista nas escolas brasileiras. Bom, primeiro que eu não gostei desse formato. Eu vou mostrar a imagem para vocês do debate. Achei o formato desse debate meio imbecil e injusto ao mesmo tempo, né? Porque como é aquela brincadeira das cadeiras que as pessoas fazem em festas de aniversário, né? Rola uma música, apita lá, tem que sentar na cadeira, quem conseguir ganha a parada, né? E nesse caso, quem apita um negócio, quem conseguir, iria sentar na cadeira para debater com o Jones Manuel. E, ridículo, porque o pessoal que está aqui mais perto da mesa tem mais chance de sentar na cadeira, né? Uma outra coisa estranha também que eu achei no debate é que as pessoas, os 20 conservadores, usavam uma bandeira verde e uma bandeira vermelha. A bandeira verde era para continuar o debate. Eles levantavam a bandeirinha e a bandeira verde significa que o conservador vai continuar debatendo. A bandeira vermelha, no caso, é para o conservador vazar. Acabou, né? O cara é fraco, não está conseguindo, etc. e tal. Mas chegou no momento do debate que o Jones sacou uma estratégia que eles estavam fazendo, né? Chegou um ponto que o conservador sentava para fazer uma pergunta para o Jones Manuel, 1 minuto, 2 minutos, e depois, quando o Jones começava a responder e eles viam que o conservador ia ser esculachado, né, ou ia ser jantado, todo mundo já levantava a bandeira vermelha e tirava o conservador de lá, e isso também cessava o raciocínio do Jones Manuel. O Jones Manuel não podia completar o raciocínio, né, responder o conservador. Então eles não querem nem ouvir o outro lado, né? Eles não conseguem ouvir o outro lado, né? E foi um festival de burrice, principalmente das pessoas mais jovens. Tinha um garoto de 16 anos, 17 anos, enfim. As pessoas, a direita é isso, ela decora, né, jargões, frases feitas, prontas, e nem sabe o que nem sabe o que estão dizendo, né? Então, assim, muitos não deixavam o Jones falar, né, interrompendo o tempo todo, né, usando várias estratégias de vencer um debate, né? Outros iam no ad hominem, né? O que me espantou, que me deixou perturbador, assim, me deixou triste, né? Sei lá, confuso, podemos dizer assim, é chegar aos mais jovens com um olhar de ódio mortal ao Jones Manuel.
sabe? Um ódio pessoal. Isso que me deixou mais bolado, sabe? É um professor. E você vê a autoestima dessa molecada burra que estudou um pouco e acha que sabe muito a ponto de confrontar o professor Jones Manuel. Espanta esse ego, sabe? As pessoas burras na minha época tinham vergonha, ficavam quietas, sentavam lá atrás na última cadeira lá da sala de aula. As pessoas burras hoje em dia se destacam, hoje é o contrário. As pessoas burras viram milionárias, as pessoas burras viram youtubers, viram influencers, as pessoas burras têm cargo político. Então a burrice hoje se destaca e eles batem no peito, sabe? Eu sou ignorante mesmo, não trabalhamos com dados e por aí vai. E teve até um bolsonarista que não soube, foi fazer cortezinho lá para a rede social dele, lacrar, dizendo que é defensor de crianças. E ele foi o primeiro a perder a paciência com o Jones Manuel e chamar o Jones Manuel para porrada, para sair na mão. Né? O cara que diz ser defensor de crianças. E aí tiveram vários momentos aqui, né, como, por exemplo, um professor lá de filosofia, um cara mais velho, podemos dizer assim, né, que disse que era a favor da escala 6x1 e que se ele pudesse ele trabalharia 12 horas por dia e ele falou que ama dar aula, né, que para ele é um prazer, ele não enxerga isso como trabalho. E aí uma estudante o denunciou nos comentários do vídeo. Falou, olha, eu fui aluna do Robson e ele nunca se importou em fingir que não gosta de dar aula, né? Ou melhor, desculpa, que ele nunca sequer se importou em fingir que gosta de dar aula. Mentiroso narcisista. Né? Na verdade, ele demonstrava que odiava dar aula. Então, além de ignorantes, são burros. Né? O garoto de 16 anos teve aquela agressividade misturada com ignorância, né? Uma mistura que podemos chamar de burrice, olhando assim, né? Com raiva, com ódio, com pessoal, Jones Manuel. Depois falam que a doutrinação é marxista, né? As pessoas vão lá, decoram umas frases, nem sabem do que estão falando, né? Tem o ódio mortal por um espantalho, por um fantasma, isso é típico da direita, né? Criar inimigos invisíveis, né? Ou, né, para você odiar, e você não sabe o que é comunismo, o que é marxismo, não sabe de porra nenhuma, e está odiando o cara. Né? Então a pessoa já cresce doutrinada pela direita, né, pelos grandes veículos de comunicação, pela mídia, pelas redes sociais, pela televisão. Né? Aí o moleque de 16 anos falou para o Jones Manuel ali no momento, eu tenho 16 anos e não pretendo ser como você. Aí o Jones Manuel falou, ué, você não pretende estudar, aprender, trabalhar? Né? É um festival de... E, cara, a maior prova de que não há doutrinação na educação é justamente esse povo não ser marxista. É justamente nem saber explicar sobre marxismo. É ter ódio de uma coisa que você não tem conhecimento, como o comunismo. Né? Então, assim, e outra coisa, se houvesse doutrinação marxista nas universidades, todo mundo ia sair de lá um comunista, concorda comigo? A maioria do povo brasileiro ia se identificar como esquerda, não é? Mas os dados, que eles não querem saber sobre os dados, né? Eles querem, enfim, os dados mostram que as pesquisas mostram que apenas 13 a 15% da população brasileira se considera de esquerda. E o comunismo, né, ou o marxismo também, é a minoria da minoria dessa esquerda, que é uma minoria no país. A esquerda, dentro dela, ela é toda segmentada. E uma parte dela é marxista, uma parte dela é comunista.
certo? Então, esse papinho, esse tema, essa temática de doutrinação marxista na universidade não deveria nem ser discutido. É um tema manjado e que não condiz com a realidade, né? Já foi refutado, já foi, né? Então, assim, outra coisa, os caras são contra comunismo e falam que o problema do Brasil é má distribuição de renda. Olha a burrice. Um outro jovem que estava com a camisa da Argentina foi lá, falou não, porque tem doutrinação marxista e tal, tem também ideologia de gênero. Aí o Jones Manuel perguntou, mas o que é ideologia de gênero? Aí ele, ficou pensando, não sei, você me pegou, não sei o que é ideologia de gênero. É nesse nível. Depois falam que a doutrinação é de esquerda, é marxista. Teve uma menina lá que falou, não, as universidades são de esquerda, tem doutrinação marxista. Aí depois Jones confrontou, resumiu a USP, só a USP. A USP tem doutrinação marxista. Aí o Jones confrontou, resumiu a Humanas. Né? Só Humanas é que é marxista e tal. Humanas representa toda a universidade? Não. Tem exatas, tem saúde, tem etc. Né? Então, é uma burrice atrás da outra. Os caras não estavam lá para conseguir debater, eles estavam lá para confrontar o Jones. E olha só que comentário que eu acabei de ler aqui. Uma pessoa diz assim, eu fico chocada como eles se dizem conservadores e patriotas, mas defendem tudo menos o próprio país e seu povo. Teve uma hora que eles estavam falando da soberania, né, do Brasil e os Estados Unidos atacando, etc. Eles defendendo os Estados Unidos, né? Entreguistas. Então, na verdade, foi um comunista patriota de verdade contra 20 conservadores entreguistas. Estavam lá a favor do imperialismo, né, contra a China, contra a Rússia. O certo é a gente ser o quintal dos Estados Unidos e por aí vai. Aí o moleque de 16 anos, coitado, alguém da família dele tinha que chegar e falar para ele, pô, para de passar vergonha. Ele falou assim numa hora do debate para o João de Manuel, ele falou assim, eu gosto de analisar a realidade, não dados. Eu não estou aqui, eu não quero saber de dados, eu quero saber da realidade. Um moleque de 16 anos, formado pelo Kim Kataguiri e Mamãe Falei. É o nível de debate, né? Ou seja, os dados servem para quê? Para se ater à realidade. Então, é mais um exemplo de ignorância e burrice. O Casemiro, do Casé TV, youtuber, falou uma coisa que a gente vem falando isso há tempos, né? A galera que não é assim tão jovem, né? Na nossa época, antigamente, as pessoas tinham vergonha de parecer burras. E hoje em dia têm orgulho e viram celebridades, e viram protagonistas, e se destacam. É surreal isso. E esse debate foi um melhor exemplo disso. Agora, eu apoio esse hype, né, para alimentar a imagem dele, né, cada vez mais que o Jones faz. Mas eu tô achando muita coisa que para mim é circo, é palhaçada. Isso aí para mim não foi o debate, foi uma palhaçada, né, foi uma brincadeira. E apoio, quanto mais visualizações ele ter, conseguir hype e tal, é isso que ele quer. Mas a forma que ele está fazendo, né, é que eu não apoio. Né? Não é que eu não apoio, eu não concordo. Ele começou a debater seriamente com Kim Kataguiri, né, e depois começou a pegar os doidinhos de bairro. E aí, pô, para mim, esse debate aí, para mim, foi o cúmulo, é o circo. Então, esses debates não servem para nada, a não ser para ganhar, para o Jones Manuel, a pessoa dele, a imagem dele, ganhar mais visibilidade. Se isso é bom para a politização, ok, ótimo, né? Apoio total. Mas eu não sei até onde vai isso, né? Por exemplo,
cara, debater doutrinação nas escolas, universidade, doutrinação marxista, porra, isso é uma página virada. Isso não é tão importante quanto a escala 6x1, quanto né, a soberania brasileira e outras coisas, né? Doutrinação enfim. E tem que ter, o Jones precisa pegar a gente mais graúda, fazer um debate real, um debate mais sério. Mas me parece que muita gente não assiste. Os debates mais sérios e mais intelectuais não assistem. Eles gostam, o público gosta de ver isso aí. É botar doidinho de bairro, botar gente ignorante, confrontar com intelectual e tal. É sempre, tá meio que nesse nível, assim, eu tô percebendo isso. E como eu estava falando, a qualidade do Jones é a paciência que ele teve com essa turma, né? De receber ódio, ofensa e tal. Não estou falando de ofensa, xingamento, né? Estou falando a passivo-agressivo, só o cara demonstrar ódio. Eu não vou ser como você, eu vou ser tudo menos ser um Jones Manuel da vida. Pô, isso é destilar ódio, né? Você é um comunista hipócrita, não sei o quê. Isso é ad hominem, isso não é argumento, isso não é debate. Teve um moleque que falou assim, doutrinação é imbecilização, e eu sou a prova viva disso. O cara estava se chamando de imbecil, né? Que é impressionante, né? Então, os conservadores e a direita são assim, né? Eles não querem ouvir o outro lado, né? Eles são mentirosos, hipócritas, né? Falam que defendem a democracia, apoiam Bolsonaro e por aí vai, né? Não deixam o Jones falar, interrompiam o tempo todo, não tinha argumentos, não tinha embasamento, e aí eles partiam para a briga de retórica, né? Um clássico da direita, ela só consegue, né, toda hora mudando de assunto, né? Não sabia responder as perguntas do Jones e mudava logo de assunto. São estratégias de forma de debate, né? Meio que fazendo uma caricatura do Jones como se ele fosse petista, né? Que apoiasse o Maduro, né? Que ele não apoia o Maduro e nem é petista. Então, isso para mim, de novo, não é debate, isso para mim é ringue. É um ringue onde as pessoas odeiam o Jones Manuel e foram lá atacar ele, confrontar ele e tentar dar uma lacradinha. É isso, se resume a isso. Agora, a única coisa boa que eu achei nesse formato de debate foi que aparecia o fact-checking na hora, né? Quando eles falavam alguma coisa, algum dado, estatística, aparecia embaixo, né, a checagem de fatos. E isso foi importante. É isso. Eu só queria entender o que a gente ganha com esses debates. Porque esses conservadores não mudaram de ideia, né? As pessoas que estão em cima do muro, que não se decidiram ou não são politizadas, né, mas querem se politizar, a maioria é despolitizado e não querem politizar. Mas as pessoas que querem se politizar, que querem começar a estudar, são minoria. Essas pessoas que, quando a gente fala fura a bolha, né, as pessoas vão lá e vê, pô, não é que o Jones Manuel tá certo? Acho que ele tem razão, acho que eu tô me descobrindo. Eu acho que eu sou do espectro da esquerda, da coletividade e tal. Essa galera toda é individualista. A direita é individual, né? Então, assim, no geral, todo mundo que é de direita, a maioria, esses conservadores que participaram contra o Jones Manuel, vão continuar sendo de direita, vão continuar ignorando os dados, não vão estudar, não vão ler livro do Marx, vão continuar odiando Karl Marx, né? Só vão ler Mises, o livro negro do comunismo, né? Tudo que vem da direita, da extrema-direita. É isso, certo? Você, no Brasil,
eu estou falando isso por experiência própria e coletiva. Todo mundo nasce sendo de direita. Depois, quando você estuda, se politiza, você pode ser um cara de esquerda. Porque a maioria do país é de direita conservador. Infelizmente, o Brasil é assim. A maioria das pessoas ignorantes, toda a maioria, tendem a ser de direita. É isso, eu sou o Scud, obrigado por assistir, tamo junto na luta. Quem puder manter o canal, vou deixar o Pix na descrição. Seu comentário será lido, quero saber o que vocês acharam desse formato de debate. Vocês gostaram do Johnny jantando essa galera? E o que a gente vai tirar disso, né? A não ser para o interesse próprio da imagem do João de Manuel, né? Ok, obrigado, estamos juntos na luta e todo apoio ao João de Manuel, não esqueça disso, todo apoio. Eu só acho que ele tem que ser um pouco mais seleto, só isso. Tamo junto na luta, valeu, falou.